Nós hoje vamos estar falando sobre os filhos da luz, né? Quem são os filhos da luz? Nós sabemos que para nos tornarmos um filho da luz, nós precisamos nos tornarmos filhos de Deus. Aí a questão é essa: todos nós somos filhos de Deus? Nós vamos entender isso aqui. Todos nós somos filhos de Deus? O que faz nos tornarmos filhos de Deus? Qual a sua posição com relação a isto aí? O que é que você acha? Todos nós somos filhos de Deus? Ou se não, o que é que nos faz nos tornarmos filhos de Deus? Para sermos realmente filhos da luz. Queridos, se nós olharmos para Deus como Criador de todas as coisas, com certeza nós podemos dizer que todos são filhos de Deus. Por quê? Porque todos foram criados por Deus. Todos foram criados por Deus. Nesse sentido aí, todos vão ser filhos de Deus. Agora, o que acontece? Acontece é que diante de Deus, todos estão mortos, espiritualmente falando. Estão mortos depois do pecado de Adão e Eva ali no Jardim do Éden. Nós estamos vivos na carne, mas mortos no espírito, mortos espiritualmente para Deus. E para nós nos tornarmos e sermos filhos de Deus, nós precisamos estar vivos espiritualmente. Nós precisamos ser vivificados. Então, depois do pecado ali de Adão, Deus vai justamente retirar o seu espírito do homem. O espírito de Deus passa a não habitar mais no homem. E por isso é que ele vai se tornar homem mortal. Nós tínhamos a eternidade. Deus nos criou para sermos eternos. Nós tínhamos a eternidade dentro de nós. Tudo era para ser eterno. Não só nós, os animais também. Tudo que Deus criou era para estar aqui de forma eterna. Mas por conta do pecado, por conta da desobediência de Adão, Adão peca ali, desobedecendo a Deus, e esse pecado passa a toda a raça humana. E nós passamos a morrer. Passamos a ser seres mortais. E não somos mais eternos. E só se torna justamente filho de Deus aquele que tiver o seu espírito habitando dentro de si, o Espírito de Deus habitando dentro dele. Como eu disse lá no Jardim do Éden, no pecado de Adão, o homem vai perder o Espírito de Deus, que já habitava nele. O Espírito de Deus então se retira, e agora, para poder você se tornar filho de Deus novamente, você vai ter que ter esse Espírito de Deus de volta habitando dentro de você. Agora, de que forma que isso acontece, de que forma isso se dá, é que nós vamos ver daqui para frente. Todos nós já nascemos mortos espiritualmente. E um morto, ele não é filho de ninguém. Ele está morto. E ele não pode ser filho de ninguém porque ele não existe. Então aquele que está morto diante de Deus, ele ainda não existe para habitar os céus, para habitar no paraíso ao lado de Deus. É claro, com exceção das crianças, né? Eu disse aqui que todos nós já nascemos mortos espiritualmente, mas eu vou abrir a exceção aqui porque Jesus vai dizer lá em Marcos 10, versículo 13 e 14, que o reino de Deus justamente é das crianças. Algumas pessoas estavam levando crianças ali para que tocassem Jesus. Marcos 10, versículo 13, justamente vai dizer assim: então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocassem, para que Jesus tocasse nelas. Mas os discípulos o repreendiam aquelas pessoas. No versículo 14 vai dizer assim: Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhe: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Então, querido, tirando esta fase de criança, porque enquanto criança a criança é uma pessoa pura, é um ser puro, ingênuo, inocente. Ele não tem noção ainda ali do mal, do bem. Certo que vai chegar uma faixa etária de idade ali que ele já vai ter consciência do que é certo, errado, do bem e do mal. Mas enquanto ele está naquela fase realmente de criança, eu não vou aqui dizer até que idade, porque isso é muito relativo. Então, tirando aquela fase ali de criança, estamos todos mortos diante de Deus até que Jesus nos dê vida e até que Jesus nos torne realmente verdadeiros filhos de Deus. E é Ele quem vai nos dar vida. É Ele quem vai nos tornar filho de Deus.
Não pense que você é filho de Deus pelo simples fato de você existir, Deus ter lhe criado. Era assim antes do pecado, mas depois do pecado nós perdemos essa condição de filhos, filhos que têm direito a uma herança. Nós passamos a ser seres mortais e perdemos aquela herança que nós já tínhamos por direito sendo filho. Nós pecamos. Podemos ter essa herança de Deus realmente em nossas vidas, que é a vida eterna? Sim. Podemos estar na condição de filhos para herdar o que Deus tem para nos dar? Sim. Mas agora há uma condição: você só vai se tornar filho através de Jesus. Então, tirando a fase de criança, como eu disse, nós estamos todos mortos diante de Deus, já nascemos mortos diante de Deus, até que Jesus, o Filho de Deus, nos dê vida e possa nos tornar de fato, verdadeiramente, filhos de Deus. Em Efésios 2, a partir do versículo 1, vai dizer assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Olha só, pela graça sois salvos. Queridos, sem Jesus nas nossas vidas, somos considerados filhos da desobediência, filhos da ira. Só Jesus pode nos tornar realmente filhos de Deus, não há outro. Não tem como nos tornarmos filhos de Deus sem que seja através de Cristo, sem ser através de Jesus. Em João 1, versículo 10, vai dizer assim: o verbo estava no mundo, e o verbo aqui está se referindo a Jesus. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Você pode até continuar dizendo que é filho ou que é filha de Deus, mesmo sem entregar sua vida para Jesus, mesmo sem se comprometer com o Filho de Deus, mesmo sem seguir os seus ensinamentos. Você pode até dizer aí que é filho, que é filha de Deus. Mas Deus não terá por filho aquele que não crê no nome de seu Filho. Deus não terá por filho aquele que não crê em Jesus, aquele que não se submeter aos seus ensinamentos. Nós podemos até dizer que somos filhos, que Deus é nosso Pai, mas Deus só vai ter por filho aquele que de fato entrega sua vida para Jesus, aquele que faz de Jesus seu Senhor e Salvador, aquele que se submete ao senhorio de Cristo. É esses que Deus irá reconhecer como filho. Embora todos no mundo todo possam estar dizendo: sou filho de Deus, nem todos serão reconhecidos por Deus como verdadeiramente seus filhos. Só serão reconhecidos por Deus como seus filhos aqueles que se submetem à vontade de Jesus, aquele que se submete aos ensinamentos de Cristo. Somente os filhos, queridos, terão direito às bênçãos de Deus e à sua herança. Somente os filhos. Então, aqueles que Deus reconhecer como filho, vai estar sempre abençoando a vida deles. Aqueles que Deus reconhecer como filho, Deus vai estar dando a sua herança, que é a vida eterna. A herança que Deus tem para cada um de nós, além das suas bênçãos, é a vida eterna, meu irmão. Só os filhos herdarão a vida eterna. E para se tornar filho de Deus, somente através de Jesus. O resto aí que você ouvir falar é pura enganação. E nós sabemos que, infelizmente, muitas pessoas estão sendo enganadas. Lá em João 1,12, como a própria palavra está dizendo, todos quanto receberam, todos aqueles que receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Quando diz aqui, deu-lhes o poder, esse poder aqui, você pode até traduzir como o Espírito Santo.
Ele veio para o que era seu, diz no versículo 11, mas os seus não receberam. Quem eram os seus ali naqueles dias? Os próprios judeus. Jesus veio para o seu povo, judeu, mas os judeus o rejeitaram. Não receberam, não o reconheceram como Cristo. Crucificaram Jesus. Mas no versículo 12 diz, João 1, versículo 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E aqui quando diz deu-lhes o poder, você pode entender também como o Espírito Santo. Deu-lhes o Espírito Santo para serem feitos filhos de Deus. Porque só se torna filho de Deus aquele que tem o Espírito Santo de Deus. Aquele que tem o Espírito Santo habitando dentro dele. Para você ter o Espírito Santo de Deus habitando dentro de você, você precisa entregar sua vida para Jesus. E aí conclui aqui o versículo. A saber, a todos aqueles que creem no seu nome. Esse crer aqui é você realmente receber Jesus como Senhor e Salvador e obedecer a sua palavra. Então a gente vê que várias crenças, meu irmão, tem muitas crenças. Várias crenças aí, várias religiões irão tentar enganar muitas pessoas. Estão enganando muitas pessoas. Vão tentar lhe enganar também, dizendo que você é um filho de Deus por natureza. Por natureza. Quer dizer, entre linhas aqui, independente de você aceitar Jesus ou não, independente de você ter Cristo como Senhor e Salvador de sua vida ou não, independente de você se submeter aos ensinamentos de Cristo ou não, você é um filho de Deus. Você é um filho da luz. Então você vai ver muitas crenças, muitas religiões, que talvez irá tentar lhe enganar, dizendo que você é um filho da luz, que você é um filho de Deus por natureza, sem precisar ter Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Basta você ser uma pessoa boa de coração, basta você fazer o bem ao próximo, basta você não desejar o mal para o outro, você é um filho da luz, você é um filho de Deus. Isso não é verdade, meu irmão. Você não é filho de Deus por natureza. Pelo contrário, você é filho da desobediência por natureza. A Bíblia nos diz que por natureza nós somos filhos da desobediência e filhos da ira, e não filhos de Deus. Isso é o que nós somos por natureza. Filhos da desobediência, filhos da ira. É só através de Jesus, é que Deus realmente nos dá a vida e nos torna seus filhos. Você não é filho de Deus por natureza. Por natureza você já nasce filho da desobediência e filho da ira. Como nós lemos aí em Efésios 2, a partir do versículo 1, quando ele diz ali: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar e do espírito que agora atua nos filhos da natureza, nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza, olha só, éramos por natureza filhos da ira. Então, por natureza, nós somos filhos da ira, filhos da desobediência, como também os demais. Então, aqueles que são filhos da desobediência, eles não vivenciam as bênçãos de Deus. E não podem, de forma alguma, queridos, herdar o reino de Deus, porque ainda não se tornaram filhos de Deus. Por natureza são filhos da ira, são filhos da natureza. Quem que são os filhos da desobediência? Quem que são os filhos da ira? Filhos da desobediência, em Efésios 2, versículos 2 e 3, nós vimos ali, que diz que os filhos da desobediência são justamente aqueles que vivem no pecado, que andam segundo o curso deste mundo, que andam segundo o príncipe da potestade do ar e do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Esses são os filhos da desobediência. Aqueles que estão andando segundo o curso deste mundo, não segundo a palavra de Deus, não segundo os princípios de Deus, não segundo aquilo que Jesus nos ensina. E olha que tem muita gente, muito cristão dentro da igreja, andando segundo o curso deste mundo, infelizmente. Deixando de andar segundo a palavra, mas se adaptando, se moldando às coisas deste mundo, se moldando ao modismo que esse mundo nos traz. Infelizmente tem muitas pessoas boas, tem muitas pessoas de bom coração,
que mesmo fazendo parte muitas vezes de alguma crença, de uma religião, estão sendo enganadas e estão vivendo justamente como filhos da desobediência, filhos da ira, justamente porque não conhecem, não reconhecem, na verdade, que somente através de uma vida de submissão a Cristo, uma vida de submissão ao próprio Jesus, é que nós realmente vamos ter acesso a Deus e nos tornarmos filhos de Deus. Você quer se tornar um filho de Deus? Submeta-se ao senhorio de Jesus. Obedeça. Creia em todas as suas palavras, creia em todos os seus ensinamentos, procure segui-lo. Porque se você não fizer isso, você vai estar enganando a si próprio. Você vai estar em desobediência. Você vai estar sendo filho da desobediência, filho da ira de Deus. E quem é filho da desobediência e da ira de Deus, realmente não tem as bênçãos de Deus. Não tem as bênçãos e nem vai ter a vida eterna. Nós não iremos alcançar a vida eterna. Muitos não reconhecem que somente através de uma vida de submissão a Jesus é que podemos ter acesso ao Pai. O próprio Jesus disse isso lá em João 14, versículo 6, né? Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ninguém vai ao Pai se não for por Jesus, porque Ele mesmo afirma: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora você diz que crê em Jesus. Não sei qual crença, qual sua religião, mas você crê em Jesus. Mas de repente você não crê em tudo que Jesus fala. Jesus disse que você só tem acesso a Deus se for através dele. E de repente você está dizendo aí que tem acesso a Deus por vários outros caminhos. E Jesus está dizendo: eu sou o caminho. Como é que você diz que crê em Cristo, crê em Jesus, mas você não crê no que ele está dizendo? Ele está dizendo: eu sou o caminho. Ele não está dizendo que ele é um dos caminhos. Ele é o caminho, o único caminho. Então, se ele é o único caminho, você está no caminho errado, se você não estiver trilhando o caminho que é Jesus. E para você estar trilhando esse caminho, você precisa estar em obediência à palavra dele. Você precisa estar debaixo dos ensinamentos de Cristo. Então, queridos, deixe de ser um filho da desobediência muitas vezes. Deixe de ser um filho da ira e venha se tornar um filho da luz. Quem são os filhos da luz? Quem são os filhos da luz para você? São justamente aqueles que fazem parte da família de Cristo. Esses são os filhos da luz. Os filhos da luz, você acha que são todos que fazem parte de uma igreja? Pode ser que sim, pode ser que não. Nem todos que não estão na igreja são filhos da luz. Mas os que estão lá na igreja, realmente em comunhão com Deus, em comunhão com Cristo, em comunhão com Jesus, fazendo a vontade do Pai, obedecendo a palavra, esses são filhos da luz. Mas tem muitos lá que não vão se tornar filhos da luz. Quem são os filhos da luz? É todo aquele que apenas acredita em Deus? Não, meu irmão. Não é simples assim. Então vamos entender aqui o que realmente é ser um filho da luz. A Bíblia vai justamente estar nos declarando lá em João, o Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 8 e 9. Vai dizer que João Batista ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. João Batista não era a luz, mas veio para que testificasse a respeito da luz. A verdadeira luz que vinda ao mundo iria iluminar a todo homem. Você já sabe de quem é que João Batista está falando, né? Que essa verdadeira luz é o próprio Jesus, Filho de Deus. Filho da luz é aquele que se torna discípulo de Jesus. Entenda isso. Filho da luz é aquele que se torna discípulo de Cristo, discípulo de Jesus. Ainda em João, aí, capítulo 1, versículo 10, vai dizer: o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Ele estava no mundo. O mundo foi feito por causa dele, por intermédio dele. Tudo foi feito para ele. Mas o mundo não o conheceu, meu irmão. E até hoje o mundo não reconhece a Jesus como Senhor e Salvador. Até hoje. Quando eu falo o mundo aqui, é claro que eu estou falando só a grande maioria. A gente sabe que uma minoria
E glória a Deus por isso, uma minoria o reconhece como Filho de Deus, como Senhor e Salvador de suas vidas, como aquele que veio realmente para tirar o pecado do mundo. Uma minoria. E quando ele fala aqui o mundo, e quando o texto também usa esse termo aqui, mas o mundo não o conheceu, ele está falando da grande maioria, com exceção daqueles poucos no mundo que o reconhece. E até hoje o mundo está nessa, de não reconhecer a Jesus como Senhor e Salvador. Qual é a consequência disso, meu irmão? A consequência é que muitos deixam de se tornarem justamente filhos da luz, filhos de Deus, do Deus Altíssimo. Meu irmão, quem não tem Jesus, não tem Deus. Quem não tem Jesus, não tem Deus. Você pode ter certeza. Aquele que não tem Jesus, não tem Deus. Porque aquele que rejeita o Filho, também rejeita o Pai. A pessoa pode até vivenciar uma ilusão, né? Não crê em Cristo, como muitos judeus, né? Os muçulmanos, vivem uma ilusão que tem Deus. Mas o Deus verdadeiro, Criador de todas as coisas, quem não tem Jesus não tem esse Deus, meu irmão. Só tem a Deus aquele que tem o Filho. Quem tem Jesus. Se não tem Jesus, não tem Deus. Não tem conversa. Então só se torna filho de Deus aquele que é iluminado por Jesus. Por que que muitos ficam, às vezes, questionam, né? Nos questionam. Porque você chega para uma pessoa, você não vai chegar para uma pessoa e dizer que ela não é filha de Deus logo assim. Mas você vai explicar que para ela entrar no céu, para ela ter uma vida abençoada, para ela herdar a vida eterna, ela precisa se tornar filha de Deus. E aí, espiritualmente falando, como criatura, né? Deus sendo Criador, todos nós nos originamos de Deus. Mas para você se tornar um filho com direito à herança, aquilo que Deus tem para nos dar, as suas bênçãos e a vida eterna, você precisa se tornar um filho de Deus no mundo espiritual. E no mundo espiritual você só se torna filho de Deus através de Jesus. Como eu disse, só vai se tornar filho de Deus aquele que é iluminado por Jesus. Porque Jesus é a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina a todo homem, como disse lá no Evangelho de João, capítulo 1. E no versículo 1 de João, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, já vai dizer assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Olha, a vida estava em Jesus, e a vida era a luz dos homens. Então, queridos, filhos da luz são todos aqueles que têm Jesus e vivenciam justamente os seus ensinamentos. Andam debaixo dos seus ensinamentos, se submetem aos seus ensinamentos. Então tem muitas pessoas que dizem que têm Jesus, mas não se submetem aos seus ensinamentos, não vivenciam aquilo que Jesus ensinou. E esses não vão ser filhos da luz. Por mais que diga que tenha Jesus, mas se na prática não vivencia, não é filho da luz. Inclusive dentro das igrejas, como eu disse, tem muitos que não são filhos da luz. Estão lá, mas não são filhos da luz. Mas você precisa se tornar um filho da luz. Você faz parte de uma igreja, você faz parte da igreja de Cristo, e ainda não se tornou filho da luz porque está andando em desobediência. Você está andando como filhos da desobediência, filhos da ira. Torne-se um filho da luz. Ande de acordo com os ensinamentos que Ele próprio nos deixou. Muitos estão fazendo até a obra de Deus, meu irmão, mas não são filhos da luz porque estão andando segundo o curso desse mundo, estão vivenciando muitas vezes pecados nas suas vidas. E nós temos um exemplo aí na Bíblia, muito claro, de pessoas que estavam na igreja fazendo a obra de Deus, fazendo sinais, fazendo maravilhas ali, e não eram filhos da luz, não eram discípulos de fato de Jesus, mas estavam lá, fazendo milagres, fazendo curas, expelindo demônios,
Mas olha o que Jesus vai dizer aí em Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 21. Jesus vai dizer: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, e apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Para muitas pessoas cá fora, essas pessoas que estavam lá dentro da igreja fazendo todos esses sinais, expelindo demônios no nome de Jesus, fazendo muitos milagres, profetizando em nome de Jesus, para muitas pessoas cá fora, esses eram filhos da luz. Mas aquelas pessoas que conheciam de fato essas pessoas, sabiam que não eram filhos da luz. E Jesus é aquele que ninguém consegue enganar, meu irmão. Por mais que essas pessoas fizessem todos esses sinais ali dentro da igreja, por mais que essas pessoas estivessem ali dizendo que eram discípulos de Jesus, não eram. E o próprio Jesus vai dizer: eu nunca vos conheci, e apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então, meu irmão, filhos da luz, verdadeiramente é aquele que renuncia todas as concupiscências desse mundo. Filhos da luz é aquele que renuncia tudo que o afasta de Deus para se tornar um discípulo de Jesus. Esse é o verdadeiro filho da luz. E na igreja você vai ver pessoas assim, que renuncia aos prazeres desse mundo, que renuncia àquilo que a carne está desejando. Ele não vai andar segundo as inclinações da sua carne. Ele não vai andar segundo o curso deste mundo. Ele vai sofrer tentações? Vai. Mas ele vai buscar força em Deus para estar vencendo aquelas tentações. Ele pode em algum momento ali fraquejar, tropeçar? Pode. Mas ele vai estar se arrependendo e voltando à sua comunhão com Deus. Ele não vai abandonar a Deus por nada. Então, infelizmente, tem muitos que não querem fazer renúncias. Não querem renunciar aos desejos da sua carne. Não querem renunciar a uma vida de prazer. E eu estou falando de pessoas que muitas vezes são cristãs mesmo, que estão na igreja, mas estão dando vazão à carne. Muitos cristãos que não querem viver fazendo renúncias. E dizem muitas vezes que não precisam fazer mais nada para serem salvos, porque Jesus já fez tudo por ele. Cuidado com esse tipo de pregação. E cuidado você que ouve esse tipo de pregação, que não é verdade. Não é que nós não precisamos fazer mais nada porque Jesus fez tudo para ser salvo. Claro que nós precisamos fazer. Mas nós entendemos também que nós só somos salvos porque Cristo morreu por nós. Porque Cristo veio para nos salvar. Nós entendemos isso. Se Ele não viesse, todo esforço que você fizesse para agradar a Deus seria inútil. É nesse sentido que a gente diz que a salvação está em Cristo, está em Jesus, na graça trazida por Ele. Você poderia fazer todo tipo de sacrifício, você poderia ser a pessoa mais bondosa do mundo. Se Jesus não viesse para morrer em seu lugar, você ia para o inferno do mesmo jeito. Mas Jesus veio e morreu por nós. E daí nós não precisamos fazer nada? Claro que temos que fazer. Nós temos que obedecer a palavra. Para essa graça de Deus, ela se manifestar em nossas vidas como salvadora, nós precisamos estar andando em conformidade à palavra de Deus. Nós precisamos fazer renúncia. Como é que eu não preciso fazer nada? Então você pode até ouvir alguém dizer isso aí. Olha, não precisamos fazer nada para ser salvos, porque Cristo já fez tudo por nós. Claro, Cristo fez aquilo que nós nunca, jamais poderíamos fazer para obter a salvação. Nunca. Mas uma vez que Ele fez, dizer que nós também não precisamos fazer nada, como assim? Nós não precisamos ter uma vida de renúncias? Todos os dias nós precisamos fazer renúncia, meu irmão. Todos os dias a carne quer fazer algo para desagradar a Deus. Todos os dias nós precisamos vencer os desejos da carne. Para isso nós precisamos estar tendo uma vida de oração. Para isso nós precisamos estar tendo uma vida de comunhão com Deus através da leitura da sua palavra diária e oração todos os dias.
Então muitos estão pregando muitas vezes aí um evangelho fácil, que você não precisa pagar um preço. Você não precisa estar vivendo de renúncias. Você pode fazer o que quiser. Porque Deus sonda o coração. O coração é sincero. E pela sinceridade você está salvo? Não existe isso, meu irmão. Esse tipo de pregação, na verdade, está levando muitos para a perdição, muitos para o inferno. Eu preciso sim fazer alguma coisa, preciso fazer renúncias todos os dias para aquilo que o pecado está me convidando, para aquilo que a carne está me chamando. E aí sim eu vou tendo a minha comunhão com Deus. E aí sim eu vou ter as bênçãos de Deus sobre a minha vida e a salvação eterna que nos aguarda. O próprio Jesus vai dizer lá em Lucas 14:33, ele vai dizer assim: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Olha o que Jesus está dizendo. Aquele que não renuncia a tudo quanto tem. O que é isso tudo quanto tem? É tudo aquilo que você tem que te afasta de Deus, que não agrada a Deus, que aborrece a Deus, que é mal perante os olhos de Deus. Então, todo aquele que não renuncia a tudo quanto tem, este não pode ser meu discípulo. O próprio Jesus está dizendo isso. Em outras palavras, Jesus está dizendo: você não é um filho da luz. Se você não renuncia a tudo quanto tem por amor a Deus, por amor a mim, você não pode ser meu discípulo. Você não é um filho da luz, querido. Quer ser um filho da luz? Renuncia a tudo aquilo que te afasta de Deus. Renuncia ao mundo. Lá em 1 João 2,15... em diante diz assim: não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Você quer permanecer para sempre? Faça a vontade de Deus, meu irmão. Renuncie àquilo que o mundo te oferece, que é para te afastar da presença do Senhor. Torne-se um filho da luz, mas torne-se um filho da luz fazendo a vontade de Deus, submetendo-se ao senhorio de Jesus. Entregue a sua vida para Jesus. Faça de Jesus seu Senhor e Salvador. Creia que de fato Jesus é o Filho de Deus e que sem Ele você nunca entrará na presença do Pai. Creia que Jesus é o único meio que nós temos de salvação, o único caminho, não há outro. Não há outros caminhos que nos leve à presença de Deus. Se você quer ser um filho da luz, tenha Jesus na sua vida, meu irmão. Quem não tem Jesus também não vai ter a Deus. Amém? Que Deus te abençoe e que Deus realmente faça você enxergar a necessidade de ter essa comunhão com Ele, entregando a sua vida para Jesus e tornando-se verdadeiramente um filho da luz. Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a toda a sua família. Querido Deus, nós te agradecemos, Pai, por mais um dia por estarmos aqui vivos, pela noite que passamos, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. O Senhor nos ajude a nos tornarmos e permanecermos aqueles que já estão na luz, a sermos filhos da luz e não filhos da ira e nem da desobediência. Que o Senhor conduza os nossos passos, que o Senhor esteja ouvindo a cada clamor, cada pedido de socorro de cada filho teu neste momento, que o Senhor vá ao encontro de cada um, possa estar socorrendo em suas necessidades, em seus clamores, que o Senhor atenda a cada pedido, Senhor, neste momento, e que o Senhor possa estar derramando as tuas bênçãos sobre as nossas vidas, nos dando mais um dia, uma semana, debaixo da tua graça e debaixo da tua proteção. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus.